Olá, meu nome é Ellen Silva. Vou apresentar sobre os efeitos do estresse salino na composição mineral de plantas de arroz da cultivar BRS Esmeralda. A salinidade ela pode ser definida como uma situação de excesso de sais solúveis em horizontes ou camadas superficiais do solo que venham a afetar o desenvolvimento vegetal. Para Farias 2008, o problema da salinidade em solos agricultáveis está relacionado ao feedback gerado pelas plantas, mais propriamente dito no seu metabolismo, que é afetado desde a germinação até a produtividade, e em casos mais severos pode levar à morte. Entre os principais processos de salinização dos solos, são identificados 3 deles: a elevação do nível do lençol freático até a superfície, o uso excessivo da água de irrigação em climas secos e solos pesados e a intrusão de água salgada. A salinidade ela ocasiona alguns efeitos diretos, devido justamente à concentração elevada de sódio e outros cátions presentes no solo, o que influencia nas propriedades físicas e nos elementos disponíveis na solução, afetando diretamente a absorção de água e nutrientes pelas plantas, o que prejudica o desenvolvimento e crescimento do vegetal. Bem, o experimento foi conduzido em casa de vegetação do Laboratório de Nutrição Mineral de Plantas da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, em Seropédica. O material vegetal utilizado foram as sementes de arroz da cultivar BRS Esmeralda, cedido pela Embrapa Agrobiologia. Aqui nós temos um esquema representativo de como foi a condução do experimento e teve duração de 29 dias a contar da época de semeadura. Houve a imposição do estresse salino com as seguintes concentrações: 300, 200, 150, 50 e 0 milimolar de cloreto de sódio. No momento da coleta, as plantas foram separadas em parte aérea e parte radicular, foram direcionadas à estufa de secagem a 70 graus até obter um material seco. Esse material seco ele foi analisado nutricionalmente a partir da digestão nítrica, segundo a metodologia da USEPA 3050B de 1998. E aí, então, determinou o conteúdo de sódio, fósforo, potássio, cálcio, magnésio e ferro, através da espectrometria de absorção atômica, fotometria de chama e espectrofotometria colorimétrica. E aí, como resultados, obtivemos, então, os gráficos de sódio, a resposta dele que foi linear, crescente, à medida que aumenta a concentração de cloreto de sódio, o conteúdo de sódio aumenta. Em contrapartida, o conteúdo de potássio diminui. E isso é explicado na literatura que ambos competem pelo mesmo sítio ativo de enzimas, e isso acaba provocando um distúrbio metabólico na planta. O fósforo, por sua vez, apresentou uma tendência linear de resposta ligeiramente decrescente à medida que aumenta a concentração de sódio. E é justificado, de acordo com o Lucena e colaboradores de 2012, que a redução na necessidade energética e nos agentes redutores em plantas sob estresse são devido justamente a uma taxa fotossintética reduzida, e isso contribui para um menor acúmulo de fósforo na parte aérea. O cálcio apresentou uma resposta quadrática juntamente com o magnésio, igualmente foi com o magnésio, né? É justificado na literatura em relação ao cálcio que um menor desenvolvimento vegetal ocasionado pela salinidade geralmente tem sido atribuída à redução da absorção de nutrientes, principalmente potássio e cálcio. E o magnésio encontram-se respostas controversas. Em alguns estudos ele diminui na raiz e se mantém constante na parte aérea, e em outros ele se reduz na planta como um todo. E o ferro, por sua vez, Lemes 2017 relata que quando há uma saturação no solo por um teor considerável de sódio, o pH
do solo tende a alcançar valores elevados e, com isso, indisponibiliza alguns elementos, inclusive o ferro. Bem, concluindo, a salinidade provocou o aumento dos teores de sódio da parte aérea, seguido da redução dos teores de cálcio, magnésio, potássio, fósforo e ferro, refletindo no desequilíbrio nutricional consequente do estresse salino progressivo, que por sua vez acarreta em prejuízos fisiológicos para a cultura. Obrigada.